Além do grande estouro de audiência na época, a novela O Rei do Gado também intensificou o sucesso das duplas sertanejas pelo Brasil. Era 1996, quando Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano ajudaram a tornar O Rei do Gado Volume 1 a trilha mais vendida de todos os tempos, chegando a ter a vendagem de 2.122.093 cópias. Com isso, a música sertaneja começou a ser tocada em São Paulo e no Rio, deixando de ficar limitada somente às rádios AMs. Apesar desse destaque com relação à música sertaneja, O Rei do Gado Volume 1 é bem eclética, trazendo nomes como Renato Russo, Daniela Mercury, Djavan, Shania Twain e muitos outros. Tudo isso graças à seleção musical de Mariozinho Rocha. E é claro que o Vini Bia jamais poderia deixar de falar dessa trilha histórica que marcou uma época. E eu sou o Ed, e antes de eu começar a falar sobre O Rei do Gado Volume 1, já deixa o seu like e se for novo por aqui, já se inscreva. Desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca. Um certo dia, num jantar na casa de Benedito Rui Barbosa, o autor, ainda sem ter começado a escrever a novela, começou a contar a história de O Rei do Gado para o seu filho Marcelo Barbosa e para o Luiz Chavion, ex-tecladista do RPM. Marcelo e Luiz ficaram impressionados com a força da narrativa dessa novela, e então, conversando, decidiram escrever alguns temas especialmente para O Rei do Gado. Alguns dias depois, eles tinham 4 canções que cobriam os principais personagens e núcleo. E a música de abertura com o nome Rei do Gado foi uma dessas criações que eles fizeram junto com o Neil, um ex-dominó que na época fazia parte do grupo Orquestra da Terra. Essa música de abertura foi um verdadeiro marco, quem ouve imediatamente já lembra da novela. E outra criada por esse trio foi a música Doce Mistério, cantada por Leandro e Leonardo, que fez muito sucesso nas rádios naquela época. Ela entrou para o álbum Leandro e Leonardo, volume 10, lançado em 96. De início, a canção seria tema de Luana, papel de Patrícia Pilar, mas acabou ficando para Lia e Pirilampo, casal vivido por Lavínia Vlasak e Almir Sater. Além das músicas Rei do Gado e Doce Mistério, esse trio também foi responsável pelas músicas Pirilume, de João Paulo e Daniel, e No Fim do Asfalto, da Orquestra da Terra. Essas faixas estão no volume 2 de O Rei do Gado. Depois que a sinopse foi aprovada, o autor levou como sugestão as músicas Rei do Gado e Doce Mistério para o Boni, que ficou bravo e disse: "Não enche o saco, vai querer dar palpite na música?" Depois de uma certa insistência, Boni ouviu, gostou e aprovou essas músicas para entrar na trilha. A dupla Chitãozinho e Chororó está em Rei do Gado Volume 1 com a música Coração Sertanejo. Logo que ela foi apresentada em Rei do Gado, essa música começou a tocar nas rádios sem parar. Andei, andei, andei até encontrar este amor tão bonito que me fez parar. Ela foi composta por Nemo Moraes e Neon Moraes e faz parte do álbum Clássicos Sertanejos do Chitãozinho e Chororó, de 96. Esse disco deles foi tão bem sucedido que a dupla ganhou um disco de diamante. Coração Sertanejo foi tema do protagonista Bruno Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes. E por falar em Bruno Mezenga, eu vou contar para vocês um pouco da sinopse de O Rei do Gado. O Rei do Gado conta sobre a rivalidade entre as famílias Mezengas e Berdinazzi, que atravessa gerações e ganha um novo capítulo quando Bruno Mezenga se apaixona pela boia fria Luana, personagem de Patrícia Pilar. Ela desconhece sua origem e não sabe que na verdade é uma Berdinazzi. A descoberta da identidade de Luana traz à tona as desavenças do passado entre as duas famílias. Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Agora, voltando para as músicas, eu vou falar da Sem Medo de Ser Feliz, composta por Zezé de Camargo. Ela foi mais um dos sertanejos presentes em O Rei do Gado que invadiu as rádios em 96. Sem Medo de Ser Feliz faz parte do 6º álbum de estúdio da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que foi lançado em agosto de 95. Esse disco foi um dos mais vendidos deles, que alcançou a marca de 2 milhões de cópias. É desse mesmo álbum que tem a regravação de Menina Veneno do hit. Sem Medo de Ser Feliz era tema do mau caráter Ralph, o personagem de Oscar Magrini, que era amante de Leia, a mulher que corneava o Rei do Galho. Ops, o Rei do Gado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Nesse disco tem a regravação da música Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, que foi gravada originalmente pelo Roberto Carlos em 68. Depois que essa música entrou em O Rei do Gado, as vendas do disco da Roberta Miranda alavancaram, chegando a uma marca de 60 mil cópias vendidas. No Rei do Gado, essa música foi tema da personagem da Silvia Pfeiffer, a Leia Mezenga, a mulher infiel que só quer saber do dinheiro do marido. À margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. A clássica canção Admirável Gado Novo do Zé Ramalho foi extraída do disco dele lá de 79, o álbum A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Admirável Gado Novo cita algumas ideias que estão no livro Admirável Mundo Novo, a obra mais famosa do escritor britânico Aldous Huxley. Ela fala sobre as contradições de uma sociedade capitalista massificada sobre um regime autoritário. Zé Ramalho a escreveu pensando na população nordestina que cruzava a seca atrás de trabalho e condições melhores. Na novela serviu como tema do núcleo do foi composta por Tom Jobim e Luiz Bonfá e foi gravada originalmente em 73 pelo cantor Luiz Cláudio. Em 96, o cantor Djavan a regravou, incluindo no seu álbum Malásia, e foi essa regravação dele que foi escolhida para ser tema da boia fria Luana. E na minha opinião é a melhor faixa do Rei do Gado Volume 1. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive brilho, tremi. Quando tive coragem, liguei. A música à primeira vista foi escrita pelo cantor e compositor Chico César. Numa entrevista, ele disse que o primeiro verso era "Quando não tinha nada eu quis" e o último era "Quando vi você, me apaixonei". Mas pelo meio tinham vários quandos nada a ver, como "Quando bebi demais vomitei", "Quando vi Hendrix pirei". Aí ele se tocou que o primeiro verso e esse último tem a ver. E todos esses versos sem sentido que estavam no meio, uns 30 mais ou menos, era tudo loucura da cabeça dele. Ele definiu essa música como uma canção de amor e gravou para o seu álbum de 95. Quando Daniela Mercury ouviu na voz dele, ficou encantada e gravou para o seu disco Feijão com Arroz de 96 e se tornou um grande sucesso naquele ano. Essa música chamou tanto a atenção na época que até as cantoras Maria Bethânia, Elba Ramalho e Zizi Posse ficaram interessadas em gravar também. E em O Rei do Gado, a primeira vista foi tema de Marcos e Liliana, vividos por Fábio Assunção e Mariana Lima. O chi le vende l'audilà, quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai, la forza della vita. Em 1995, Renato Russo lançava o seu segundo álbum solo, O Equilíbrio Distante, que eram regravações de canções em italiano, e a faixa La Forza della Vita foi extraída desse álbum para ser tema do senador Caxias, o personagem de Carlos Vereza. Em 95, a cantora canadense Shania Twain lançava o seu segundo álbum, The Woman in Me, e um dos sucessos desse disco é justamente a faixa que leva o nome do álbum, The Woman in Me. Esse disco dela vendeu só naquele ano de 95 4 milhões de cópias. The Woman in Me integrou a trilha de O Rei do Gado para ser tema de Suzane, a personagem que deu grande projeção à atriz Leila Lopes, que infelizmente tirou sua própria vida em 2009. Completa a trilha de O Rei do Gado Volume 1, as faixas Vaqueiro de Profissão, de Jair Rodrigues, O Que Vem a Ser Felicidade, de Orlando Moraes com Dominguinhos, e as instrumentais Cidade Grande e Caminhando Só. E também foi lançado o Volume 2 de O Rei do Gado, que conta com uma maioria de músicas interpretadas pela dupla sertaneja da trama, Pirilampo, Almir Sater, e Saracura, Sérgio Reis. O volume 2 ultrapassou as 900 mil cópias. Outra curiosidade é que a dupla Pirilampo e Saracura assinou 7 das 12 canções do volume 2.
E esse foi o vídeo sobre a trilha de O Rei do Gado, e agora eu espero o seu comentário. Comenta aí o que você acha desse disco e qual música que você gosta mais. E eu vou ficando por aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo.